No topo do mundo, onde o ouro brilha mais que o sol, as respostas do passado começam a surgir. Entre as nuvens de Scipieia, Leno conduz Robin ao encontro de uma herança deixada pelo próprio rei dos piratas. Mas nem tudo é história e mistério. Nas alturas, onde o tempo parece parar, o capitão e sua arqueóloga entregam-se a um desejo tão profundo quanto o oceano abaixo. O caminho para a verdade nunca foi tão intenso. One Piece, o Deus do Trovão, parte 11, capítulo 121. Após o banquete, para satisfazer o desejo de todos de explorar Scipieia, Leno providenciou guias para levá-los a passear pela ilha. A pequena Elaine queria que Leno a acompanhasse, mas Belimera pegou a força e a levou para visitar a chamada Rua Encantadora com Genzo e a filha deles. Ao passarem pelo grande sino dourado ao lado da praça, o corpo de Nami tremeu de excitação e involuntariamente se transformou em nuvens, flutuando em direção ao enorme sino e o envolvendo em um vapor branco rodopiante. Observando as nuvens girando furiosamente ao redor da superfície dourada, Leno bateu com a mão na testa. A obsessão de Nami pelo ouro realmente o deixava sem palavras. Após lutar por um tempo sem obter resultados, Nami reapareceu, olhando desanimada para o sino imponente. É muito pesado. Como vamos levar isso embora? Aproximando-se por trás dela, Leno deu-lhe um leve peteleco na testa. Use a cabeça pelo menos uma vez. Este sino dourado é o símbolo de Scipieia. Você não pode simplesmente pegá-lo. Além disso, o ouro que já temos duraria 10 vidas. O que você faria com mais? Eu simplesmente não consigo evitar. Nami resmungou, esfregando a testa. Se você realmente quer ouro, peça para te levarem à antiga cidade do ouro. Pode ser que ainda haja algum tesouro por lá. Lembrando-me de como haviam juntado o ouro às pressas antes, talvez ainda haja algum que sobrou. Melhor mandar aquela gatinha gananciosa embora antes que ela se apegue ao sino para sempre. Sério? Vamos, vamos. Nami agarrou um atendente que estava por perto e saiu correndo sem olhar para trás. Ao vê-la se afastar apressadamente, Leno só conseguiu balançar a cabeça, impotente. Ao se virar, encontrou Robin parada sob o sino dourado, estudando em silêncio as inscrições do Poneglyph Poneglyph. E então, alguma descoberta? Robin balançou a cabeça em sinal de desapontamento. Não era a informação que eu esperava. Como ele esperava, Leno apontou para uma linha esculpida no pedestal dourado. Talvez isso lhe dê uma pista. No momento em que Robin leu as palavras, suas pupilas se dilataram em choque. Isto é, guiando tudo em direção à terra final. Goldr.O. Roger, ao ver Robin absorta em seus pensamentos, Leno não a interrompeu. Ele queria que ela se reconciliasse com seu próprio caminho. Apesar de sua aparência alegre, Leno sabia que Robin ainda carregava a vontade de Chara em seus ombros. Sem um objetivo claro, esse fardo poderia um dia destruí-la. Quando uma pessoa perde seu propósito, a própria vida perde o sentido. Após um longo silêncio, Robin ergueu subitamente o olhar, seus olhos brilhando novamente. Ela se virou e se jogou nos braços de Leno, sua voz tremendo levemente. Obrigado, Leno. Obrigado. Parecia que ela havia encontrado clareza. Sorrindo, Leno deu um tapinha leve em suas costas. Robin, não se preocupe. Enquanto continuarmos navegando, a verdade da história acabará vindo à tona. Robin ergueu os olhos do abraço, os olhos brilhando com lágrimas. Leno, você quer saber o que está escrito nele? Leno ergueu uma sobrancelha. Ah? E o que está escrito? Ao ver sua expressão zombeteira, Robin o encarou com raiva. Você já sabia, não é? Mentiroso. Como eu poderia? Quem além da nossa adorável senhorita Robin seria capaz de ler os ponêglifos? Observando-o fingir inocência, Robin beliscou a carne macia de sua cintura com falsa fúria. Isso é por mentir para mim. E isso. Tudo bem. Eu me rendo. Leno cedeu rapidamente rindo. Você sabe disso. O que? Leno olhou incrédulo. Robin, você ficou esperta. Está me enganando agora? Hehehehe. Ah, você acha isso engraçado, é? Vamos ver se você ainda estará rindo daqui a pouco. Ele a pegou no colo e desapareceu. Voxas! No topo de uma enorme trepadeira suas figuras reapareceram. Leno sorriu maliciosamente para a mulher em seus braços. Continue rindo. Por que você parou? Não tem ninguém por perto agora. Ao ver seu sorriso malicioso, Robin se remexeu desconfortavelmente, virando a cabeça para olhar o mar infinito de nuvens. A vista é linda, não é? Hehehehe. Sim, linda. O olhar de Leno ardeu enquanto suas mãos começavam a fazer cócegas sob os braços dela. Hahaha. Ah, eu me rendo. Chega. Robin se contorcia freneticamente, incapaz de suportar as cócegas. Por acidente ou destino, os dois caíram juntos na densa camada de nuvens abaixo. Robin caiu de bruços sobre o peito de Leno, ofegante devido à brincadeira brusca, com a respiração irregular e acelerada. A respiração de Leno ficou mais pesada enquanto ele olhava para o rosto corado dela. Ao pressentir algo, os olhos de Robin brilharam de pânico enquanto ela tentava se levantar, mas antes que pudesse, seus lábios foram capturados pelos dele. Seus pequenos punhos golpearam fracamente o peito dele. Quando finalmente emergiram para respirar, os olhos brilhantes dela encontraram os dele, turvos e atordoados. Leno se virou, agitando as nuvens em ondas rodopiantes. Leno, ainda é dia, disse ela com sua voz suave e trêmula. A luz do sol está perfeita para fazer exercício. Em pouco tempo, pedaços de roupa rasgados começaram a descer das nuvens, seguidos por ondas de névoa selvagens e ondulantes. 2 horas depois, Robin estava deitada ao lado de Leno, com os olhos cheios de exaustão e satisfação. Ao ver o quão enérgico ele ainda parecia, ela mordeu seu pescoço em frustração. Sibilo, o que você é, um cachorro? Pá. Leno, por reflexo, deu um tapa na bunda firme dela. Ah, você é péssimo. Está satisfeito agora? Brincando com a maciez em sua mão, Leno deu um sorriso irônico. Satisfeito? Nem de longe. Ao perceber suas intenções, Robin parou abruptamente e segurou sua mão inquieta, implorando baixinho.
Por favor, chega. Me poupe. Ponto. Uf. Robin revirou os olhos e se mexeu um pouco, procurando um lugar confortável para se deitar. Seu corpo inteiro parecia estar se desmontando. Após um instante, ela virou a cabeça. Leno, as inscrições no Poneglyphoneglyphoneg são mesmo verdadeiras? Claro. Eles descrevem uma das armas antigas que, segundo a lenda, detém o poder dos deuses. Poseidon? É mesmo tão assustador assim? Leno assentiu com a cabeça com uma expressão séria. Rei do mar, Poseidon possui a habilidade de comandar os gigantescos reis dos mares. Mas ela ainda é jovem, seu poder ainda não despertou. Um ser humano? Como arma? Capítulo 122. Após mais de meia hora de agitação, o céu começou a escurecer quando Leno apareceu no templo, segurando Robin nos braços. Apenas 2 atendentes permaneceram no salão. Ao vê-lo carregando uma mulher, eles imediatamente se curvaram. Senhor, o senhor retornou? Ao colocar Robin no chão, Leno falou casualmente. Ajude-a a tomar banho. Ela está exausta. Sim, meu senhor. Eu consigo me lavar. Não preciso. Comporte-se. Ignorando seu protesto, Leno entregou Robin aos atendentes. Eles a ampararam cuidadosamente enquanto ela caminhava, ainda na ponta dos pés, em direção à câmara lateral. Observando o jeito como ela andava, Leno não conseguiu conter o riso. Do que você está rindo? A culpa é toda sua, seu monstro. Ao ouvi-lo atrás de si, Robin se virou com um olhar furioso. Eu não estava rindo. Vá tomar seu banho, disse Leno rapidamente, endireitando-se com uma falsa seriedade. Robin rangeu os dentes. Seus braços doíam, aquela região ainda latejava terrivelmente, e o homem sem vergonha ainda tinha a audácia de parecer tão satisfeito consigo mesmo. Ela virou a cabeça, ignorando aquele desgraçado. O cara era um animal. Torturá-la por tanto tempo não era o suficiente. Ele ainda a obrigou a usar as mãos. A lembrança fez seu rosto corar intensamente. Por que eu concordei com coisas tão ridículas? Ele deve estar se sentindo extremamente orgulhoso de si mesmo agora. E de fato, ela estava certa. Leno caminhava pelo corredor com as mãos para trás, assobiando com a arrogância de um homem no topo do mundo. Ao cair da noite, o restante do grupo finalmente retornou de sua exploração de Scipieia, ainda relutante em encerrar o dia. Ao entrarem no templo, compartilharam com entusiasmo suas descobertas. Leno, as conchas aqui são incríveis. Cada uma tem uma utilidade diferente. Sim, eu também os vi. Até encontrei algumas ervas raras na floresta. É tão lindo aqui. Ao ver a empolgação deles, Leno suspirou. Vocês agem como se estivéssemos com pouco tempo. Teremos muitas oportunidades para conhecer este lugar. Irmão, comi tantas coisas gostosas hoje e tantas coisas divertidas também. Adoro este lugar. A pequena Elaine correu para os braços dele com os olhos brilhando. Leno deu uma risadinha e bagunçou o cabelo dela. Ótimo. Se a Elaine gostar, então ficaremos aqui de agora em diante. Quando ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, Nami entrou correndo, carregando uma enorme sacola de pano e ofegante. Ufa, anda logo, seu idiota. Ainda tem um monte de ouro lá fora. Temos que pegar antes que alguém pegue. Todos olharam dela para o saco pesado em suas costas e perceberam imediatamente. Ela devia ter encontrado uma bela quantidade de coisas. Leno ajudou-a a acalmar a respiração e depois suspirou. Nami, relaxa. Para o povo de Scipieia, o ouro praticamente não vale nada. Ninguém vai aceitá-lo. Você já trabalhou bastante hoje. Descanse agora. Você pode receber amanhã, ou quando quiser. Assim que Leno explicou, Nami finalmente se sentou aliviada, enxugando o suor da testa. Ai, você podia ter dito isso antes. Quase me matei de tanto trabalhar. Não é à toa que a empregada que me ajudava ficava me olhando estranho. Todos caíram na gargalhada. Aileen, agarrada ao pescoço de Leno, deu uma risadinha. A irmã Nami é uma grande boba. A sua pirralha, tirando sarro de mim? Nami pulou, agarrou as bochechas de Aileen e as esticou de brincadeira. Ainda está rindo, é? Como você ousa? Pare. Aileen se rendeu, impotente. Leno finalmente interveio, dando uma risadinha. Muito bem, já chega. Todos estão cansados. Vão se lavar e depois começamos a preparar o jantar. Quando os outros saíram, Nojiko e Kuina se aproximaram, parecendo confusas. Onde está Robin? Não a vimos. Leno ficou paralisado por uma fração de segundo. Bem, ela torceu o tornozelo esta tarde. Ela está descansando. É ruim? Não é nada grave, não é nada grave. Ela deve, talvez, ficar bem depois de descansar. As duas trocaram olhares. Vamos ver como ela está. Se for algo sério, posso curá-la, disse Kuina. Espere, isso não é necessário. As palavras de Leno se perderam quando ele viu os olhares curiosos deles. Pensando bem, pode prosseguir. Eles inclinaram a cabeça. Você está agindo de forma estranha. Mais tarde, quando todos se reuniram para o jantar, comeram com fartura depois de um longo dia. Aileen, como de costume, permaneceu aconchegada no colo de Leno, esperando que ele a alimentasse. Depois de um tempo, ela olhou em volta com curiosidade. Irmã Nojiko, irmã Kuina, por que vocês não estão comendo? Foi então que todos perceberam. Os dois estavam sentados em silêncio, de cabeça baixa com os pauzinhos intocados. O que houve? Você não está se sentindo bem? Perguntou Leno, preocupado. Eles pareciam bem antes. Ao ouvir suas palavras, ambas as mulheres ergueram subitamente a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de mágoa e ressentimento. Leno ficou paralisado. Eles nunca o tinham olhado daquela forma antes. O que diabos tinha acontecido? Ele rapidamente afastou Aileen e se aproximou. Ei, o que foi? Mas no instante em que ele estendeu a mão, Nojiko e Kuina afastaram-na com facilidade, levantaram-se e saíram correndo do salão. Leno piscou, atônito. Então a voz de Bellimer trovejou pela mesa. Seu idiota! O que você está fazendo aí parado? Vá atrás deles. Ah, certo. Leno correu atrás deles. Idiota sem esperança, murmurou Bellimer, encarando a porta. Mamãe, o que aconteceu com o irmão e os outros? Perguntou Aileen timidamente. Assunto de gente grande. Coma a sua comida. A menina fez beicinho e obedeceu. Nami, ainda olhando fixamente para a porta, recebeu a mesma bronca. E você também, Nami. Fique fora disso. Você ainda é muito jovem. O quê? Eu não sou tão jovem assim. Ela protestou.
Capítulo 123. Do lado de fora do grande salão, Leno finalmente alcançou as duas garotas. Sem lhes dar chance de resistir, ele as puxou para seus braços. Se ele ainda não tivesse entendido o que estava acontecendo naquele momento, então ele era realmente um idiota. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. Nojiko, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ergueu a cabeça e disse com a voz embargada: Leno, você nos despreza? Se despreza, diga logo. Minha querida Nojiko, do que você está falando? Como eu poderia desprezá-la? Leno a interrompeu bruscamente antes que ela pudesse continuar. Se ele a deixasse terminar, essa família poderia simplesmente desmoronar ali mesmo. Interrompida, Nojiko fungou algumas vezes em seus braços antes de continuar. Então por que você foi falar com a Robin primeiro? Por que não com a gente? Nós estávamos aqui antes dela. A cabeça de Leno latejava. Eu não estava fazendo isso por você. Você ainda é menor de idade. Ele rapidamente ergueu o queixo de cada uma e deu um beijo profundo em cada uma delas antes de falar suavemente. Depois de todos esses anos, meu amor por vocês ainda não ficou claro o suficiente? Então por quê? Ao ver as duas garotas corando em seus braços, Leno percebeu, pelas vozes trêmulas delas, que os sentimentos que nutriam por ele eram profundos. Tão profundos que lhe causavam uma dor no coração, mesmo sentindo um estranho calor por dentro. O que eu fiz para merecer garotas como essas? Pensou ele, fazendo um voto silencioso a si mesmo. Ele cuidaria delas e talvez até encontrasse algumas irmãs, para compartilhar seus fardos algum dia. Estou apenas preocupado com os seus corpos, explicou ele gentilmente. Faz mal para a saúde de uma menina fazer esse tipo de coisa antes de ela crescer. Já crescemos. Nojiko ergueu a cabeça teimosamente, estufando o peito em desafio. Então, qual o tamanho que você quer que tenhamos para ficar satisfeito? Eu quis dizer sua idade não, isso. Você sequer sabe o que significa 18. Leno quase se engasgou com a própria saliva. Essa pequena encrenqueira estava com uma audácia impressionante esta noite. Talvez a situação de Robin a tenha irritado. Nem faltam 2 anos. Você não pode esperar, seu idiota? Antes que ele pudesse responder, ela mordeu seu braço com força. Até mesmo Kuina, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, fez o mesmo e o mordeu também. Sério, vocês dois? Estão até usando aqui do armamento agora? Morda-o até a morte. Diante de 2 tigrinhas furiosas, Leno não ousou revidar e suportou tudo em silêncio. Tudo bem. Aconteceu por acaso, na verdade. O clima me dominou e antes que eu percebesse, simplesmente, aconteceu. Não pensem demais nisso, ok? Vocês duas já são minhas prometidas. Não conseguiriam fugir nem se quisessem. Após um longo tempo de carinho e consolo, as 2 meninas finalmente se acalmaram. Nojiko enxugou as lágrimas, em seguida ergueu o olhar séria. Nesse caso, Kuina já é maior de idade. Você deveria levá-la hoje à noite. Leno piscou, alternando o olhar entre o rosto sério de Nojiko e o de Kuina, que havia enterrado o rosto timidamente em seu peito. Ele hesitou. Você está falando sério? Não se faça de inocente. Você está praticamente radiante de felicidade por dentro. Seu sortudo. Nojiko estava furiosa esta noite, transbordando de frustração reprimida. E esse idiota ainda queria se fazer de inocente. Seu pervertido, degenerado, bastardo, idiota, sua voz falhou quando ela começou a chorar novamente. Ao ver sua melhor amiga chorar, as lágrimas de Kuina também começaram a cair. Leno ficou paralisado. O que foi que eu disse? Tudo bem, chega. Não chore. Ver você chorar também me dói o coração. Após um longo tempo, os soluços finalmente cessaram. Leno enxugou delicadamente as lágrimas de suas bochechas e os beijou profundamente mais uma vez. Ele sabia que eles estavam realmente magoados esta noite, e como as coisas já tinham chegado a esse ponto, era sua responsabilidade encarar a situação. Olhando para trás, em direção ao corredor, e depois para um canto tranquilo, ele pensou por um momento antes de sugerir: vamos voltar para o navio e nos lavar. Você deve estar com fome depois de tudo isso. Que tal jantarmos a bordo esta noite? As 2 garotas trocaram olhares e assentiram levemente com a cabeça. Seus rostos banhados em lágrimas tornavam difícil voltar atrás agora. Então não fizeram isso. Eles simplesmente teriam a própria mesa. Leno os levou até o galé, que estava atracado na praça, e então retornou rapidamente ao templo. Olhando para os outros, explicou. Aqueles 2 estavam com algo em mente. Vou ficar com eles por um tempo. Podem ir comer. Aileen queria dizer algo, mas um olhar da mãe a silenciou. Bellimer acenou com a mão, sorrindo. Está tudo bem, querida. Vá cuidar deles. Estamos ótimos aqui. Leno assentiu com a cabeça e dirigiu-se à sala lateral. Lá, ele encontrou Robin fingindo dormir. Com um pequeno sorriso, aproximou-se e a beijou suavemente. Os olhos de Robin se arregalaram e ela rapidamente virou a cabeça, constrangida. Qual é o problema? Não está mais fingindo? Desculpe. Não era minha intenção contar a eles. Leno acariciou o rosto dela com a mão, sorrindo suavemente. Você não precisa se desculpar. Era inevitável que isso viesse à tona mais cedo ou mais tarde. Como você está? Se sentindo melhor? O rosto de Robin corou enquanto ela sentia. Kuina usou sua habilidade para me ajudar a me recuperar. Estou muito melhor agora. Ótimo. Vou mandar trazer comida para você. Coma e descanse cedo esta noite. Ao ouvir suas palavras gentis, o coração de Robin se derreteu. Certo. E os outros 2? Você viu com seus próprios olhos, não viu? Leno ergueu uma sobrancelha. Não foi minha intenção. Eu só estava preocupada. Não queria que eles me odiassem por causa disso. Então ela usou sua habilidade para espiar. Leno deu uma risadinha. Está tudo bem. Não se desculpe. Eu já expliquei para elas. Vocês todas serão minhas esposas. Eu cuidarei de cada uma de vocês, sempre. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou novamente, incapaz de resistir ao seu calor, sentindo o calor do corpo dele aumentar novamente. Robin entrou em pânico por um instante e o empurrou para longe. Muito bem, vá. Vá fazer-lhes companhia. Não os faça esperar muito tempo. Certo. Coma e descanse cedo. Sim. Recuperando o fôlego, Robin o observou partir, o rosto iluminado pela saudade. Quando Leno retornou ao navio, a comida estava pronta, e as garotas até haviam preparado vinho. Ao embarcar, Nojiko e Kuina o receberam com sorrisos radiantes. Leno, vamos içar o navio. Jantaremos no céu esta noite.
sem problemas. Enquanto o vento subia lentamente no céu noturno, Nojiko se levantou, serviu bebidas para os três e ergueu seu copo. Hoje à noite vamos beber até cairmos de sono. Saúde! Capítulo 124. Ao ver Nojiko e Kuina caídas ao lado da mesa, Leno não conseguiu conter o riso e o suspiro. No início, elas pareciam tão determinadas, como se não fossem parar de beber até desmaiarem, mas no fim, 2 pitinhos fracos. Vendo que já era tarde, Leno caminhou até Nojiko, pegou-a no colo e a levou delicadamente de volta para o quarto dela. Depois de aconchegá-la na cama, ele se virou para a porta, ainda havia mais uma pessoa esperando para ser carregada. Absorto em seus pensamentos, ele não percebeu Nojiko abrir os olhos silenciosamente assim que ele saiu. Seu olhar, como a água do outono, estava repleto de inquietação e expectativa. Quando Leno levou Kuina para a cama e estava prestes a cobri-la com o cobertor, ela de repente abriu os olhos embaçados, olhando para ele com uma mistura de nervosismo e esperança. Leno, eu gosto de você. Leno ficou paralisado por um instante, depois sorriu suavemente. Inclinando-se, beijou a testa dela. Minha boa menina, eu também gosto de você. Sentindo as batidas do coração dela através de seus braços, Leno deitou-se ao lado dela e a abraçou delicadamente. Olhando fixamente para o rosto dele tão de perto, a mente de Kuina ficou em branco. Sem perceber, a mão de Leno começou a se mover sozinha. Kuina suspirou, fechou os olhos com força e o abraçou pela cintura, enterrando o rosto em seu peito. Sons de farfalhar preencheram o quarto escuro. Ninguém sabia quanto tempo durou antes que a porta do quarto se abrisse silenciosamente. Uma figura esguia entrou sorrateiramente, parou por um instante e então caminhou na ponta dos pés em direção à cama. Lá fora, nuvens se estendiam infinitamente pelo céu noturno. A brisa era suave, e a noite prometia ser tudo, menos comum. Ao amanhecer, Leno abriu os olhos e se espreguiçou preguiçosamente, sentindo-se revigorado. Graças à fruta artificial, estrondo, seu corpo estava forte o suficiente para que mesmo depois da noite passada, ele mal se sentisse cansado. Ele lançou um olhar para as 2 meninas adormecidas ao seu lado, seus rostos serenos e sorridentes. Um lampejo de orgulho brilhou em seus olhos. Sem querer incomodá-los, levantou-se silenciosamente, vestiu-se e preparou-se para sair. As 2 meninas se mexeram ao ouvir o som. Quando abriram os olhos sonolentos e se lembraram do que havia acontecido na noite anterior, ambas coraram instantaneamente e se esconderam debaixo do cobertor. Leno deu uma risadinha. Ainda é cedo. Voltem a dormir. Vou mandar o café da manhã para os seus quartos. Vieram 2 respostas abafadas. Provavelmente estavam exaustos depois de tudo o que aconteceu na noite anterior. Leno não teve coragem de provocá-los mais. Depois de dar um beijo suave em cada um, ele se virou e saiu. Assim que ele saiu, Nojiko e Kuina espiaram por baixo das cobertas, trocaram um olhar tímido e começaram a cochichar. Logo, ambas voltaram a dormir. No convés, Leno sentiu-se revigorado. Contemplando o vasto mar de nuvens à sua frente, desembainhou sua espada, Primavera Amarela, e iniciou sua rotina de treinamento matinal. Após uma longa sessão, ele tomou um banho e desceu lentamente do navio. No templo, todos já estavam reunidos em volta da mesa. Olhando ao redor, Leno percebeu que, com exceção de Hancock, que havia retornado à Amazon Lily, todos estavam presentes. Irmão, vem sentar. Aileen chamou alegremente. Vê-lo logo de manhã era como voltar à sua antiga aldeia. Nami aproximou-se, circulando com um olhar desconfiado. O que você estava fazendo ontem à noite? E onde estão aqueles 2? Estávamos bebendo no navio. Ficou tarde, então ficamos por lá para descansar. Antes que Nami pudesse insistir, Yamato correu e deu um soco no ombro dele. Como você pôde não me convidar para tomar uns drinks? Leno pensou ironicamente. Se eu tivesse te convidado, a boa sorte da noite passada teria desaparecido. Em voz alta, ele simplesmente disse. Foi uma situação especial. Da próxima vez, com certeza te ligarei. Isso sim. Vamos, o café da manhã está pronto. Yamato sorriu e assentiu, satisfeito. Nami revirou os olhos, mas deixou para lá, juntando-se a eles à mesa. Com Aileen nos braços, Leno olhou para Bellimer. Ei, Bellimer, você acha que o pessoal da Vila Kokoyazi concordaria se mudássemos tudo para Skipieia? Eu ia conversar sobre isso com você ontem, mas as coisas atrasaram. Seu desgraçado, disparou Bellimer, lançando-lhe um olhar fulminante. Ainda pensando na aldeia, é? Pensei que tivesse esquecido completamente dela enquanto se divertia. Seu tom deixou claro que ela não estava satisfeita. Tendo visto apenas Leno aparecer esta manhã, ela já havia adivinhado o resto. Suas preciosas filhas, criadas com tanto esforço, haviam sido tomadas por aquele porco de homem. Claro, ela mesma os havia incentivado um pouco na direção dele, mas mesmo assim, vê-lo todo convencido e despreocupado hoje a deixou furiosa. O que houve? Por que tanta raiva tão cedo? Perguntou Leno com cautela, já desconfiado do temperamento dela. Diga-me você, seu idiota. Leno olhou em volta, tentando evitar o olhar dela. Eu não faço ideia, murmurou fracamente. De lado, Robin observava a cena com um olhar divertido, os cantos dos lábios se curvando como se estivesse apreciando o espetáculo. Então, devemos começar os preparativos hoje e partir amanhã de manhã para trazer todos aqui? Perguntou Leno, tentando mudar de assunto. Vamos perguntar a eles primeiro quando voltarmos, respondeu Bellimer. Eu adoraria que todos vivessem juntos novamente, mas precisamos da opinião deles. Leno assentiu pensativamente. Você tem razão. Vou trazer algumas especialidades de Skipieia como presentes primeiro. Deixe que experimentem algumas coisas antes de decidirem. Após o café da manhã, Nami agarrou Leno pelo braço. Vamos pegar o resto do ouro. De jeito nenhum. Meu irmão prometeu brincar comigo hoje, protestou Aileen, agarrando o outro braço dele em sinal de desafio. Que peça? Você pode brincar qualquer dia. Tem que ser hoje? Nami a encarou com raiva. Você está pedindo para se meter em encrenca, pirralha. Aileen recuou um pouco, mas argumentou suavemente. Você nem perguntou ao irmão o que ele queria fazer. Você simplesmente o arrastou consigo. Leno piscou. Bem, ela cresceu.
Ela realmente se atreve a responder a Nami agora. Menina corajosa. Nami deu um sorriso irônico. Ah, é? Então por que você não pergunta a ele mesmo, com quem ele vai vir, com você ou comigo? Aileen olhou imediatamente para Leno, apenas para encontrar nele um olhar de desamparo e desculpas. Sua expressão endureceu, mas logo ela forçou um sorriso radiante. Pegar ouro parece ótimo. Eu adoro ouro, dá para comprar tantas coisas boas. Vamos nos apressar, irmão, antes que a irmã fique impaciente. Leno, bela mãe, todos os outros. Capítulo 125. Sob a pressão implacável de Nami, Leno e a pequena Aileen a ajudaram obedientemente a recolher o ouro, enquanto Robin, ao ouvir que havia ruínas antigas por perto, decidiu acompanhá-los também. No final, assim que todos souberam que eles estavam indo para a lendária Cidade do Ouro, uma enorme multidão seguiu empolgada. Nami ia na frente, praticamente radiante de alegria. Com tantas pessoas ajudando-a a coletar tesouros, ela não poderia estar mais feliz. Ao longo do caminho, Aileen, descansando nos braços de Leno, suspirou baixinho enquanto o olhava, com um toque de melancolia no rosto. Irmãozão, desde pequeno, a irmã Nami sempre mandou em você. Como é que ela ainda faz isso? Você é tão forte. É porque ela ainda é jovem, respondeu Leno com um sorriso. Eu não maltrato crianças. Quando ela crescer, veremos quem manda em quem. Caminhando ao lado deles, Robin deu um tapinha de leve no braço dele, irritada. Leno, não ensine coisas ruins para a criança. O que foi que eu disse? Então, percebendo o que ela queria dizer, Leno deu um sorriso malicioso. Robin, por acaso você passou a gostar de ser empurrada por mim? O rosto de Robin ficou vermelho instantaneamente. Ela olhou ao redor rapidamente, depois agarrou sua cintura e torceu um punhado de carne com um olhar furioso. Você é um pervertido, não diga coisas assim. Do que vocês dois estão falando? Aileen piscou para eles, confusa com a estranha conversa. Nada. Coisas de gente grande, você não entenderia. O grupo prosseguiu sua jornada alegre e caótica em direção à lendária cidade de Shandora, dando início à sua aventura em busca de ouro. Ao anoitecer, após um longo dia de trabalho, todos finalmente retornaram ao templo. Nami caminhava à frente com passos leves e vigorosos, sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Ao ver sua expressão radiante, Leno não pôde deixar de suspirar. O entusiasmo de Nami diante do ouro era realmente de tirar o fôlego. Dentro do salão, Nojiko e Kuina estavam sentadas juntas, tomando chá e conversando. Quando viram Leno e os outros voltarem, seus olhos brilharam, mas logo seus rostos ficaram vermelhos como um pimentão. Eles mal conseguiam encarar Leno. Ao se lembrarem das coisas impulsivas que fizeram juntos na noite anterior, ainda não conseguiam acreditar na ousadia que haviam demonstrado. A emoção persistente ainda os percorria. Leno aproximou-se com preocupação na voz. Como vocês dois estão se sentindo? Estão bem fisicamente? Ó, o que você está dizendo? Tem gente aqui. Os rostos de Kuina e Nojiko ficaram vermelhos como um tomate enquanto o empurravam, constrangidas e sem jeito. Então, agarrando Robin, que ainda sorria de forma irônica pelo braço, eles se apressaram em direção ao corredor interno. Observando-os recuar, Leno suspirou, impotente. Foram eles que se mostraram tão proativos na noite passada. Assim que se virou, viu Bellimer olhando para ele com um olhar sombrio. O que foi, Bellimer? Perguntou ele, sem jeito. Nada. Está tudo pronto. Partiremos amanhã de manhã bem cedo. Dito isso, ela pegou Aileen nos braços e saiu andando, deixando Leno coçando o nariz sem jeito. Ele se virou e viu Yamato entrando no salão, sorrindo, com um canabo pendurado no ombro. Hahaha. Leno, aqueles guardas da Ilha do Céu não são tão ruins assim. Eles até aguentam os golpes meus. Eles são meus aprendizes, então não os quebre, advertiu Leno, preocupado. Yamato nunca foi conhecido por sua moderação, mas ela acenou com a mão alegremente. Não se preocupe, eu só treinei um pouco com eles. Ela deu um empurrãozinho no ombro dele com o dela. Ouvi dizer que vamos embora amanhã. Para onde desta vez? Minha cidade natal, disse Leno. Estamos planejando realocá-la, só por precaução, caso o governo mundial decida agir contra ela. Então voltaremos em breve? Ótimo, ainda não me diverti o suficiente aqui. Ela riu, passando um braço em volta dos ombros dele. Vamos tomar um banho juntos. Estou toda suada. Sentindo a incrível maciez pressionando seu braço e vislumbrando seus dois seios brancos como a neve, Leno engoliu em seco. Mas lembrando-se da atitude anterior de Bellimer, ele decidiu que não era o melhor momento para começar algo arriscado. Yamato pode ir em frente. Tenho outra coisa para resolver. O sempre ingênuo Yamato assentiu sem suspeitar de nada. Muito bem, então irei sozinho. Enquanto ela se afastava, Leno esfregou distraidamente o ombro, saboreando a sensação fugaz antes de sair do salão. Ele precisava verificar como estavam seus guardas. Ao chegar ao acampamento da guarda, encontrou-os todos machucados e feridos, aplicando pomada. No instante em que o viram, levantaram-se e fizeram uma profunda reverência. Senhor, nós te envergonhamos, disseram eles com os rostos tomados pela culpa e ansiedade. Afinal, ser um grupo de homens espancados por uma única mulher não era exatamente glorioso. Eles temiam a punição por terem falhado com aquela que os treinou. Leno deu de ombros. Considere isso uma lição. Sempre haverá alguém mais forte. Encare como experiência. O mar está repleto de pessoas poderosas incontáveis. Continue treinando duro. Quando voltarmos, eu mesmo testarei seu progresso. Ele fez uma pausa, lembrando-se das Akuma no Mi extras que ainda tinha, e continuou. Recompensarei os melhores entre vocês com uma Akuma no Mi. Então, esforcem-se, mostrem-me sua determinação. Nesse momento, os olhos dos guardas brilharam de paixão. As frutas do diabo, Leno já lhes havia dito. Eram tesouros milagrosos que podiam fazer um homem transcender seus limites da noite para o dia. A mera chance de obter uma os encheu de determinação. Todos se ajoelharam em uníssono, com vozes firmes e ardendo em fervor.
Sim, meu senhor, obedecemos à vossa divina vontade. Ótimo. Leno assentiu com a cabeça, e sua figura se transformou em um relâmpago crepitante, desaparecendo no mesmo instante. Ele não precisava controlar minuciosamente os planos de treinamento futuros do capitão. Seu papel era simplesmente definir a direção a ser seguida. Afinal, além de inicialmente lhes ensinar aqui, Leno deixou a maior parte do desenvolvimento deles por conta do próprio esforço. Dessa vez, com a chegada de mais pessoas em Skipieia, ele só queria fortalecê-las um pouco. ZZZZT. Um relâmpago cortou o ar quando Leno apareceu no grande salão do Palácio Real de Amazon Lily. A explosão repentina assustou a todos, alguns até mesmo ergueram suas armas instintivamente. Mas no trono, a expressão severa de Hancock se transformou instantaneamente em alegria. Ela deu um salto para frente e se jogou nos braços de Leno. Acolhendo-a com delicadeza, Leno deu uma risadinha. Como estão as coisas por aqui? Espero que sem problemas. Lord Leno, fique tranquilo, disse Hancock gentilmente. Tudo foi providenciado. As pessoas que o senhor enviou estão ajudando os cidadãos a se adaptarem ao ambiente da Ilha do Céu. Mas, existe algo. Ah, é? O que foi? Perguntou Leno, intrigado com as bochechas coradas dela e o tom hesitante. É que, faz um dia inteiro que não te vejo e senti sua falta. Ela deixou escapar tudo de uma vez, depois cobriu o rosto com as duas mãos e desabou contra o peito dele, envergonhada. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 126. Após passar um bom tempo consolando Hancock em Amazon Lily e prometendo levá-la na viagem do dia seguinte, Leno finalmente se desculpou e foi embora. Mesmo depois de sua figura ter desaparecido de vista, o olhar de Hancock permaneceu sonhadoramente voltado para a entrada do templo. Ao lado dela, suas duas irmãs e a anciã Neon começaram a conversar entre si. Com a ajuda de Lord Leno, nossa Amazon Lily logo poderá viver em paz aqui em Skipieia. Quem diria que Lord Leno se revelaria o deus de Skipieia? Sandersonia e Marigold suspiraram, maravilhadas. Elas haviam temido que o envolvimento de sua irmã mais velha na Grande Guerra no quartel-general da Marinha traria desastre para sua terra natal. Contudo, contra todas as expectativas, isso lhes trouxe fortuna. Amazon Lily foi libertada do perigoso Cal Belt e agora se encontrava na paradisíaca Skipieia. Ainda mais inacreditável, aquele paraíso acabou sendo o domínio pessoal de Leno. Pensando na vida pacífica que seu povo poderia desfrutar dali em diante, as duas irmãs trocaram olhares cheios de entusiasmo pelo futuro. Ao mesmo tempo, a gratidão e a admiração delas por seu salvador aumentaram. Ambas as irmãs olharam para Hancock com olhos cheios de respeito. A decisão da irmã mais velha tinha sido verdadeiramente sábia, embora ninguém pudesse dizer se ela tomou pelo bem do seu povo ou pelo seu próprio. Ao observar a animação que se espalhava pelo salão, a expressão da anciã Neon tornou-se complexa. Inicialmente, ela havia se oposto à escolha da princesa serpente. Para ela, Amazon Lily se opondo ao governo mundial não passava de um ovo batendo em uma rocha. Foi por isso que, quando conheceu Leno, ela não lhe demonstrou nenhuma gentileza. Mas tudo o que aconteceu depois a fez perceber que o que aquele homem tinha feito ia muito além de qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Recordando seus próprios anos gloriosos navegando pela Grand Line e todas as figuras importantes que conheceu, ela não pôde deixar de fazer comparações. Sem se dar conta, o nome de Leno já havia ascendido ao patamar dos que estavam no topo da hierarquia. Ao observar a expressão apaixonada de Hancock, tão semelhante à sua própria no passado, Neon suspirou suavemente e se virou para os outros oficiais cuja. A partir de agora, todos faremos exatamente como aquele homem instruiu, nos adaptar ao ambiente de Skipieia o mais rápido possível. Precisamos garantir que os meios de subsistência do nosso povo permaneçam estáveis nesta nova casa. Sim, anciã Neon. Todos responderam em uníssono antes de se dispersarem. Olhando para Hancock, que já estava meio adormecido e com um sorriso sonhador, Neon só conseguiu balançar a cabeça, impotente, antes de sair do salão. Quando Leno voltou de Amazon Lily já passava da meia-noite. Todos em Skipieia tinham ido descansar, exceto os guardas que faziam a patrulha. Ao encontrar o salão do templo vazio, Leno virou-se silenciosamente em direção aos aposentos internos e caminhou na ponta dos pés até o quarto de Robin. Robin Chan, estou entrando. A porta se fechou. Pouco depois, um som rítmico que comovia o coração começou a ecoar no quarto escuro. Enquanto as luzes piscavam em um quarto próximo, uma jovem praguejava baixinho. Outra jovem encolheu as pernas, incapaz de dormir por muito tempo. Na manhã seguinte, com o despontar dos raios da aurora, todos acordaram cedo para se preparar para a partida. Leno despertou ao som de movimento. Virando a cabeça, encontrou Robin dormindo tranquilamente ao seu lado, os lábios curvados num leve sorriso como se estivesse sonhando docemente. Robin acordou ofegante, com o rosto corado, escondendo-se debaixo dos lençóis e dando alguns socos tímidos e envergonhados. Leno deu uma risadinha e a beijou levemente antes de se levantar. Muito bem, vamos zarpar hoje. Hora de partir. Quando os dois saíram do quarto, outra porta se abriu ao lado deles. Nojiko saiu, bocejando e com uma expressão cansada. Nojiko não dormiu bem ontem à noite? Perguntou Leno, surpreso com o quão exausta ela parecia. Vê-lo sair do quarto de Robin já havia deixado Nojiko perturbada. Ouvir a pergunta dele fez seu rosto queimar de vergonha, e suas mãos se agitaram involuntariamente. Leno piscou confuso e olhou para Robin. Robin, não aguentando mais, girou a cintura bruscamente e lançou-lhe um olhar gélido. Você se esqueceu? Isso não é um navio, as paredes não são a prova de som. Leno parou abruptamente e então se virou para Nojiko. Seus olhos percorriam todo o ambiente, sua expressão era de nervosismo e constrangimento. Ah, então era isso. Ele deu um sorriso travesso para Robin. Bem, sua voz estava bem alta ontem à noite. O rosto de Robin enrijeceu instantaneamente, ficando vermelho de orelha a orelha enquanto quase saía vapor de sua cabeça. Leno, seu idiota. Nojiko, vamos embora, ignore-o. Envergonhada e furiosa, Robin chutou, gritou, agarrou Nojiko às pressas e fugiu pelo corredor. Quando Leno chegou ao refeitório, todos os outros já estavam sentados. A pequena Elaine acordou cedo e ao vê-lo, correu alegremente até ele. Bom dia, irmãozão. Ele a pegou no colo, dando-lhe tapinhas leves nas costas com um sorriso. Bom dia, princesinha. Então ele olhou em volta. Bom dia a todos. Aileen,
Você não é mais um bebê, não deixe o Leno te segurar enquanto você come. Bellemere repreendeu-a severamente, lançando um olhar fulminante para Leno. Você está mimando-a demais. Ela está ficando cada dia mais rebelde. Leno e Aileen trocaram olhares de impotência. O temperamento de Bellemere andava feroz ultimamente, e Leno sabia que era melhor não discutir. Nami e Nojiko trocaram sorrisos provocadores, bem feito, exibido. Leno lançou-lhes um olhar sombrio antes de fingir que nada tinha acontecido, segurando Aileen calmamente enquanto o café da manhã era preparado. Pouco tempo depois, Hancock chegou com suas duas irmãs. Ao vê-la se aproximar, Leno perguntou com certa preocupação. Hancock, Sandersonia e Marigold também vêm? A Masolilha ainda precisa de alguém para administrar as coisas. Fique tranquilo, Lord Leno. Sou o único que embarcará nesta viagem. Minhas irmãs insistiram em me acompanhar apenas para se despedirem de mim. Nesse momento, as duas irmãs se curvaram profundamente. Lord Leno, por favor, cuide bem da nossa irmã mais velha. Contamos com o senhor. Olhando para as irmãs imponentes mesmo enquanto elas se curvavam, Leno forçou um sorriso irônico. Não se preocupem. Comigo por perto ela ficará bem. Como todos já haviam feito as malas com antecedência, embarcaram no galé logo após o café da manhã. Momentos depois, quando o navio decolou, todos experimentaram mais uma vez a emoção de despencar dos céus. No instante em que o navio pousou, uma chuva de socos, chutes e palavrões caiu sobre Leno. Seu desgraçado. Quase morri de susto. Leno, você poderia, por favor, usar seu cérebro pelo menos uma vez? Seu idiota. Vou te matar a pauladas. Após levar uma surra daquelas, Leno, machucado e inchado, finalmente anunciou a rota da viagem para a tripulação, que ainda estava furiosa. Ele só queria se divertir um pouco. Como eles poderiam não apreciar a emoção? Cair do céu era emocionante. Mas aparentemente ninguém compartilhou seu entusiasmo, especialmente Nami e Carmen, que se dedicaram totalmente ao aqui do armamento. Então, depois de ensinarem a técnica a eles, agora estavam usando-a nele. Leno quase chorou. Ao ver seus rostos tempestuosos, ele não ousou emitir mais nenhum som, apenas os amaldiçoou silenciosamente em seu coração. Capítulo 127. Após essa viagem, para economizar tempo, Leno e sua tripulação retornaram diretamente ao Mar do Leste através do Cowbelt. Alguns dias depois, finalmente chegaram à vila de Kokoyazi. Ao observarem a pequena e simples vila à frente, Robin, Carmen e os outros estavam cheios de curiosidade, ansiosos para ver o lugar onde Leno e seus amigos haviam crescido. Lord Leno, está aí a sua cidade natal? Isso significa que estou visitando sua família com o senhor agora? Apoiada no ombro de Leno, Hancock começou seus devaneios diários, já planejando como cumprimentaria os aldeões como sua esposa. Ao ver a expressão adorável de Hancock, Leno não resistiu e a mimou. Afinal, quem não gostaria do carinho de alguém completamente devotado a si? Todo mundo reclama dos tolos apaixonados, a menos que o tolo esteja apaixonado por eles. Essa sensação, só quem a experimenta entende. Leno só conseguia pensar. Doce demais para resistir. Hancock, diminua um pouco o poder da sua Akuma no Mi mais tarde, ou receio que os aldeões não consigam lidar com isso. Ele era impotente diante do charme irresistível dela. Em Skipieia, ela quase causou um tumulto. Agora, ele tinha que lembrá-la de se controlar. À medida que o vento diminuía lentamente, os aldeões avistaram Leno e seu grupo em pé no convés e correram para frente, vibrando de entusiasmo. Vocês estão todos de volta. Graças a Deus. Eu te disse, Leno definitivamente salvaria a família de Genzo. Bellemere, pequena Aileen, que alívio saber que vocês estão todos bem. Sim, estávamos muito preocupados que você nunca mais voltasse. Comovidas pela preocupação dos moradores, Bellemere e os outros se emocionaram até as lágrimas e sorriram afetuosamente. Obrigado a todos. Chegamos em casa em segurança. Leno elevou a voz no momento exato. Para celebrar o retorno seguro da família de Bellemere, vamos fazer um banquete. Sim. À medida que as caixas de suprimentos eram descarregadas do navio, toda a rua principal se transformou em um salão de banquetes. Os irmãos mais novos de Aileen corriam de porta em porta espalhando a notícia, e uma onda de alegria se espalhou por toda a vila. Durante o banquete, Leno e sua equipe naturalmente se tornaram o centro das atenções. Comidas e bebidas finas eram servidas repetidamente, e Leno aceitava tudo, comendo e bebendo de bom grado com todos. Os aldeões cantaram e dançaram, libertando toda a tensão que tinham acumulado durante tanto tempo. A celebração prolongou-se por um dia e uma noite inteiros, antes de finalmente terminar quando todos adormeceram nas ruas. 3 dias após o banquete, de manhã cedo. Toque, toque, toque. Uma série de batidas rápidas acordou as duas pessoas que estavam aconchegadas na cama. Leno abriu os olhos sonolentos e resmungou. Nami, por que tão cedo? Um homem não pode dormir um pouco? Bang! A porta se abriu com um chute. Nami entrou furiosa, mãos na cintura, encarando Leno deitado na cama. Seus desgraçados! Quem mandou vocês dois fazerem tanto barulho ontem à noite? Ninguém na casa conseguiu dormir. Leno ficou sem palavras com a bronca dela. Então isso é vingança, é? Ele vinha levando uma vida boa nesses últimos dias, um quarto diferente a cada noite, uma ternura diferente a cada vez. Desde que Nami o flagrou com Nojiko na noite seguinte ao banquete, ela ficou furiosa na hora. Depois de muita insistência, ela só se acalmou quando ele prometeu cuidar dela, quando ela atingisse a maioridade. Leno enxugou o suor da testa, ainda inquieto. Mulheres ciumentas como ela eram capazes de coisas que nem ele conseguia imaginar. Como Nami já sabia sobre Nojiko, Leno decidiu ser honesto e contar a ela também sobre Kuina e Robin. Para sua surpresa, Nami o encarou com um olhar cético, gritando como quem diz, todas essas garotas. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Isso fez Leno explodir. O que isso quer dizer? Que você está me menosprezando. Se você não fosse menor de idade, eu te mostraria do que sou capaz, a noite toda. Na noite passada, por sugestão de Nojiko,
Nojiko, as duas voltaram para sua antiga casa, deixando Nami sozinha em seu quarto. Elas tiveram seu pequeno reencontro. Talvez fosse porque um desejo antigo finalmente se realizará, mas Nojiko estivera particularmente apaixonada naquela noite. Eles não pararam até altas horas da madrugada. O dueto delas praticamente ecoou pela noite, deixando a pobre Nami remoendo tudo em seu quarto. Ao amanhecer, ela entrou furiosa com olheiras profundas, pronta para se vingar. Sentindo-se culpada, Nojiko colocou a cabeça para fora de debaixo do cobertor e disse baixinho: "Desculpe, Nami, a culpa é nossa. Não queríamos te manter acordada." Ver a expressão tímida de Nojiko só deixou Nami mais irritada. Desde crianças, sempre que o assunto era Leno, Nojiko ficava do lado dele. Que injustiça! Ela não podia se defender pelo menos uma vez? Nojiko, você, mesmo que queira ser uma boa esposa, não pode simplesmente deixar esse idiota fazer o que quiser. Você deixa ele fazer o que quer a noite toda? Você é muito permissiva com ele. Nojiko baixou a cabeça, envergonhada demais para responder. Afinal, os eventos da noite anterior tinham sido definitivamente ideia dela. Depois de desabafar por um tempo, Nami finalmente bufou e disse: "Tanto faz. Levanta logo, vamos visitar a Kaia hoje antes de sair furiosa." "O temperamento dessa garota está piorando", suspirou Leno, observando-a sair. "Tudo culpa sua." "Minha culpa? Foi você quem?" "Nem pense em dizer isso." Os dois discutiram de forma brincalhona por um tempo antes de finalmente se vestirem e saírem. Assim que se reagruparam com os outros, todos embarcaram no galé e partiram rumo à Vila Sirapi. "Já faz tanto tempo. Fico pensando como Kaia está." "Sim, já faz muito tempo. Estou com saudades dela." À medida que a ilha se aproximava, os olhos de Nami e Nojiko brilhavam de expectativa. "Não se preocupe", brincou Leno. "Ela é a jovem famosa da Vila Sirapi. Provavelmente está muito bem, sem problemas." Ao ouvir suas palavras, Nami, Kuina e Nojiko se viraram para encará-lo com raiva. Nada de bom jamais saía de sua boca. O galé desceu lentamente em direção à mansão no topo da colina. Do convés, Nami e os outros avistaram Kaia correndo para o pátio e acenando para eles, e todos gritaram animados: "Kakia, Kakia, viemos te ver." Leno, por outro lado, olhou para a cena com um sorriso cúmplice. Então ela realmente tinha subido de nível, hein? No pátio, depois que seu mordomo Mary lhe mostrou, Kaia saiu correndo radiante. Ver o navio familiar sobrevoando-a a encheu de entusiasmo. As notícias dos jornais a deixaram extremamente preocupada por semanas, e só quando leu que eles haviam escapado em segurança é que finalmente relaxou. Como uma de suas amigas mais queridas, Kaia acompanhou de perto a história delas, e saber que elas viriam visitá-las a deixou incrivelmente feliz. Mary, de pé ao lado dela, sorriu ao ver a alegria de sua jovem patroa. É claro que ele reconheceu bem Leno e seus companheiros. Mas o homem de meia-idade que estava do outro lado de Kaia, também vestido de mordomo, encarava o navio em forma de proa de touro que descia, com as pupilas tremendo violentamente. Aquele homem, por que ele está aqui? Capítulo 128. A torre galé mal tinha pousado quando Nami e Nojiko saltaram às pressas e correram para os braços de Kaia, que as aguardava. As três irmãs se abraçaram imediatamente, expressando o desejo que guardavam há tempos. Kuina ficou ao lado delas com um sorriso, mas Nami a envolveu num abraço também. Após um longo momento, percebendo que todos ao redor os observavam, Kaia corou e relutantemente o soltou. Nami, radiante de entusiasmo, arrastou-a até Leno e os outros para apresentá-la. "Quanto tempo, Kaia? Como você está?" Leno foi o primeiro a cumprimentá-la com um sorriso, admirando como ela havia se tornado uma jovem elegante. "Quanto tempo, senhor Leno? Não precisa ser tão formal, pode me chamar de Leno." Ao ver Leno ainda encarando depois de se cumprimentarem, Nami puxou Kaia para mais perto e o repreendeu em tom de falsa irritação. "Kaia, não ligue para esse bobão. Deixe-me apresentar nossos novos amigos." "Nami, você não precisa. Eu já sei de tudo. Tenho acompanhado suas notícias." Kaia, Nami ficou tão emocionada por Kaia tê-la seguido que lágrimas brotaram em seus olhos. Ela deu um passo à frente e a abraçou novamente. Robin e os outros gostaram do jeito tranquilo e intelectual de Kaia e se aproximaram para cumprimentá-la calorosamente. Foi só quando Hancock se aproximou que a expressão de Kaia se transformou em choque. Não era esta a mulher mais bonita do mundo, sobre quem a Imperatriz Pirata havia noticiado nos jornais. Por que ela estava ali? Kaia olhou para Nami com um olhar perplexo. "Hancock também vai se juntar a nós. Ela nos ajudou muito quando resgatamos nossa família." Nami gentilmente apresentou Hancock, e o grupo conversou enquanto retornavam à vila. Assim que entraram na casa, finalmente notaram um homem desconhecido parado ali perto e perguntaram curiosos: "Kaia, quem é ele?" Kaia lembrou-se de repente e apressou-se a explicar. "Este é o novo mordomo que contratei recentemente, Cladadori. Ele encontrou piratas e ficou gravemente ferido. Eu o resgatei na praia, então ele ficou. Meus pais faleceram recentemente, sou grato pelos cuidados que ele teve durante esse período." Enquanto Kaia falava, sua voz baixou. A morte de seus pais a havia afetado profundamente, deixando-a fisicamente fraca e propensa a doenças ultimamente. Quando os outros souberam que os pais de Kaia haviam falecido, seus corações se encheram de tristeza e eles se aproximaram para confortá-la. Ao verem o quão frágil ela parecia, perceberam que sua tez estava normalmente pálida. Ela estava claramente doente. Nami chamou Chopper rapidamente para examiná-la. Depois de um tempo, o rosto de Chopper ficou sério enquanto ele explicava. "Kaia tem pensado demais e não dormido o suficiente. Somado à falta de apetite, sua imunidade caiu, o que provocou esses sintomas." Nojiko, preocupada, estendeu a mão para Kaia. "Seja forte, Kaia. Cuide da sua saúde. Seus pais não gostariam de vê-la afundar no desespero por causa deles." "Sim, Kaia, cuide-se bem", acrescentou Nami, examinando o quarto antes de continuar. "Kaia, por que você não vem conosco? Uma mudança de ares pode ajudar na sua saúde." Por sugestão de Nami, Nojiko e Kuina se animaram e assentiram com entusiasmo, na esperança de que Kaia concordasse. Kaia sentia-se dividida. Queria conhecer o mundo, mas tudo que estava ligado aos seus pais estava ali. Não suportava a ideia de deixar tudo para trás. "Seu bobão, fala logo. Vai deixar a Kaia embarcar ou não?" Nami, ansiosa com a hesitação de Kaia, virou-se e desabafou com Leno. Kaia ergueu a cabeça para olhá-lo. "Claro que concordo", disse Leno.
Seria um prazer ter uma garota tão adorável como Kaia conosco. Como eu poderia recusar? As palavras de Leno fizeram o rosto de Kaia corar imediatamente. Ela baixou a cabeça, envergonhada demais para encarar alguém. Nami defendeu sua amiga. Seu pervertido. Nem pense em dar em cima da Kaia, ela é nossa amiga. O desabafo de Nami só deixou Kaia ainda mais sem jeito. Após um instante, Kaia ainda hesitou e fez beicinho, dizendo com relutância. Mas, eu não consigo suportar deixar as coisas daqui. Bah, sem problema. Vamos empacotar tudo e levar com a gente a casa e tudo. Nami declarou grandiosamente, embora continuasse a lançar olhares significativos para Leno. Sério? Não seria muito trabalhoso? De jeito nenhum. De qualquer forma, já estávamos planejando mudar de cidade. Nami contou a Kaia sobre Skipieia e as fantásticas lendas da Ilha do Céu a 10.000 metros acima do nível do mar. Sua descrição animada pintou um quadro que cativou Kaia, e a saudade iluminou seu rosto. Pouco tempo depois, as meninas estavam ansiosas para começar e começaram a incentivar Leno. Ei, seu bobão, estamos prontos, vamos lá. Leno lançou um olhar para o homem quieto ao seu lado e sorriu levemente. Espere um momento. Preciso lidar com um pequeno rabo primeiro. Que cauda! O grupo pareceu confuso. Quando Leno olhou mais cedo, Kuro, que estava disfarçado de mordomo Cladadori, sentiu como se todo o sangue em seu corpo tivesse congelado. Naquele instante, toda a esperança a qual Kuro se agarrava desapareceu. Ele jamais imaginaria que desta vez seu alvo estaria envolvido com uma figura tão aterradora. Se ele soubesse, jamais teria ousado se meter com Kaia. Tremendo de medo instintivo, o corpo de Kuro enrijeceu. Seus membros, normalmente ágeis, recusavam-se a obedecê-lo. Ele sequer conseguia fugir. Só lhe restava esperar, com os olhos arregalados, que Leno falasse e pronunciasse seu destino. Capitão dos Piratas dos Gatos Negros, recompensa de 16 milhões de belis. Que recentemente fingiu a própria morte para escapar e tem se disfarçado de mordomo para se apoderar da herança de Kaia. Estou certo. Kuro dos 100 planos? O quê? Kaia e o mordomo Merri ficaram horrorizados ao ouvir isso. Eles não esperavam que aquele homem gentil e cortês fosse um pirata tramando para lhe fazer mal. Senhor Leno, será que houve algum engano? Cladadori, ele é mesmo um pirata? E ele quer me matar? Lembrando-se do cuidado meticuloso que ele lhe dedicara recentemente, Kaia sentiu-se grata por esse irmão mais velho. Ela não conseguia associar a pessoa à sua frente a um pirata cruel. Olhou para Leno com um lampejo de esperança, desejando que ele estivesse enganado sobre Cladadori. Mas as palavras seguintes de Leno destruíram essa fantasia. Kaia, lembra quando eu te avisei antes? Eu até rodei a área e não encontrei nada. Mas desta vez o navio dos Piratas dos Gatos Negros rondava sua vila Sirape, precisamente para coordenar com as ações de Kuro. Leno olhou para Kaia, que estava triste, e falou claramente. Na verdade, desde o momento em que o vi agora há pouco, eu o reconheci. Para sua segurança, eu pretendia lidar com ele discretamente. A pequena esperança de Kakia evaporou-se. Lentamente, ela virou-lhes as costas e em voz baixa disse, Senhor Leno, deixo isso com o senhor. Capítulo 129. Desde que Leno e Nami partiram para o mar, a casa ficou muito mais silenciosa. O campo de treinamento à beira-mar, antes repleto de gritos e o choque de espadas, agora estava quase vazio. Logo pela manhã, depois de arrumar a casa onde Leno e os outros moravam, Aileen enxugou o suor fino do rosto, pegou a espada longa que estava ao seu lado e saiu. Desde o dia em que se despediu de Leno e dos outros, a pequena Aileen tinha como rotina limpar o quarto deles todos os dias, aguardando ansiosamente o momento em que eles retornassem para elogiar seus esforços. Quando ela chegou ao campo de treinamento à beira-mar, ainda havia marcas no chão das lutas de seu irmão e irmãs. Recordando os momentos em que seu irmão a segurava nos braços enquanto assistia aos outros treinarem, Aileen decidiu que também queria ficar mais forte. Respirando fundo, ela começou seu treino diário de espada, a rotina cuidadosamente anotada pelo próprio irmão. Ela precisava levar aquilo a sério. Golpes horizontais, cortes verticais, investidas giratórias. Ela se movia com uma concentração surpreendente para alguém da sua idade, seu rostinho cheio de determinação. A brisa salgada da manhã roçou suas bochechas, acariciando sua franja, enquanto sua saia esvoaçava suavemente ao som do zumbido de uma lâmina, testemunha de sua persistência. Com o nascer do sol, a aldeia, antes tranquila, ganhou vida. Logo Dom e alguns de seus amiguinhos, Kaito e os outros, chegaram à praia com espadas de ferro nas mãos. Ao verem Aileen já treinando, eles a cumprimentaram alegremente. Chefe, você chegou tão cedo. Sim. Chegamos logo depois do café da manhã, não esperávamos que vocês chegassem antes de nós. Ufa! Soltando um pequeno suspiro, Aileen parou de se balançar e se virou para encará-los com um semblante solene. Chega de conversa fiada. Vamos começar. Depois de terminarmos de brandir nossas espadas, ainda temos que correr ao redor da praia. Sim, chefe. Desde que ela deu uma surra nos garotos arruaceiros da vila, o apelido chefe pegou naturalmente. Ao ver que seu irmão e suas irmãs tinham seus próprios companheiros quando iam para o mar, Aileen passou uma noite inteira pensando nisso antes de decidir. Ela também teria sua própria tripulação. E assim, sob a liderança dela, o treinamento diário deles começou. Ao meio-dia, Aileen arrastou seu corpo cansado de volta para casa, apenas para ouvir seus pais conversando lá dentro. Bellimer disse, esta é a Akuma no Mi que Leno deixou para Aileen. Estou preocupada que ela mexa nela, então pretendo esperar um pouco antes de deixá-la comer. Genzo respondeu, boa ideia. Deixe-a aproveitar a infância por mais um tempo. Depois que ela comer, vai virar uma marinheiro de água doce nada de nadar. Isso tiraria muita diversão da criança. Bellimer assentiu com a cabeça. Tudo bem, vou guardar por enquanto. Vou preparar o almoço. Ela chega a qualquer minuto. Ouvindo da porta, os olhos de Aileen brilharam com um olhar travesso. Silenciosamente, ela saiu na ponta dos pés. Poucos minutos depois, sua voz alegre ecoou do lado de fora. Mamãe, estou com fome. Mãe, o que tem para o almoço?
estou morrendo de fome. Ao ver a filha entrar correndo com tanta energia, o coração de Genzo se derreteu instantaneamente. Ele a pegou no colo com um sorriso. Aileen Chan, minha querida, o almoço está quase pronto. Hoje tem muita carne suculenta, a sua favorita. Logo em seguida, Bellimer trouxe uma bandeja com pratos fumegantes, e a sempre prestativa Aileen correu para ajudar. A família desfrutou de um almoço caloroso e alegre juntos. Depois, Bellimer foi para o laranjal enquanto Genzo foi para o posto de guarda da aldeia. Eles lembraram Aileen de se comportar antes de saírem de casa. Espiando por trás da porta, Aileen certificou-se de que seus pais haviam saído antes de voltar correndo para dentro. Ela vasculhou tudo até encontrar um pequeno baú de madeira escondido onde sua mãe guardava dinheiro. Dentro, havia uma fruta vermelho-alaranjada brilhante coberta de padrões coloridos em espiral. Esta deve ser a Akuma no Mi que meu irmão deixou para mim. Ela sussurrou com os olhos brilhando. Já que o irmão dela tinha deixado para ela, devia estar tudo bem. Pensando assim, ela deu uma mordida. Eca, que gosto é esse? Que nojo! Contendo a náusea, Aileen se obrigou a comer tudo. Olhando para os braços, murmurou. Hã? Não aconteceu nada? Mas antes que ela pudesse reclamar mais, chamas multicoloridas irromperam de seu corpo. Aterrorizada, ela gritou e saiu correndo da casa em pânico. Logo ela percebeu que as chamas não tinham calor, não a queimaram de forma alguma. Sentindo-se reconfortada, Aileen começou a perceber o estranho poder fluindo dentro dela. Um grito agudo cortou repentinamente a tranquilidade da tarde. Os aldeões paralisaram, assustados com o som estridente e ressonante que pareceu sacudir o céu. Olharam para cima e exclamaram maravilhados. Uma magnífica ave divina, envolta em um brilho multicolorido de chamas, alçou voo rumo aos céus, partindo de sua aldeia. Uma coroa de chamas de arco-íris repousava sobre sua cabeça, seus olhos brilhavam como estrelas, suas penas irradiavam cor. A cada batida de suas asas, um longo arco-íris se estendia atrás dela. Ao redor de sua única perna, nuvens prismáticas rodopiavam, elevando-se em névoa radiante, dando a impressão de ser algo quase de outro mundo. Por um longo momento ninguém disse nada. Então começou o alvoroço. O quê? O que é isso? É lindo! Um pássaro divino. Que pássaro divino! Inacreditável! Nunca vi uma criatura assim, é inacreditável. A ave, talvez cansada ou instável devido ao seu poder recém-adquirido, deu algumas voltas antes de descer em direção ao laranjal. Espere, naquela direção. Genzo, o pássaro está indo em direção ao pomar da sua família. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Genzo, perplexo, foi arrastado pela multidão entusiasmada em direção ao seu próprio pomar. Ao chegarem, viram Bellimer segurando Aileen pela orelha e repreendendo-a furiosamente. Seu pirralho, você tem muita audácia ficando por aí roubando. E aí? Ainda se atreve a fazer isso de novo? Eu não roubei nada. Aquela fruta do diabo era do meu irmão. Mesmo com a orelha torcida, Aileen estufou as bochechas em sinal de desafio. Ah, você ainda se atreve a responder? Bellimer estava furiosa. Aquele pássaro divino mais cedo a assustara demais, só para descobrir que era sua própria filha. A enorme confusão, tudo porque Aileen havia comido a fruta do diabo secretamente. Bellimer não planejava escondê-la para sempre. Ela só queria que Aileen ficasse mais velha antes de comê-la com segurança. Aileen não fazia a menor ideia de como havia descoberto aquilo, mas a audácia da garota era assustadora. Se ela não lhe desse uma lição agora, quem sabe que tipo de problemas ela causaria mais tarde. Agarrando a impenitente Aileen, Bellimer a puxou para cima do joelho e lhe deu uma surra firme. Ai, dói. Pai, me ajuda. Mamãe está tentando me matar. Ah, socorro. Os lamentos de Aileen ecoaram pelo pomar, levando os aldeões perplexos a correrem para dentro e implorarem por clemência. Genzo apressou-se a avançar, pegou Aileen nos braços e tentou acalmá-la. Após alguns questionamentos, eles descobriram a verdade. O pássaro divino não era ninguém menos que a própria Aileen, transformada após comer a fruta do diabo. A multidão olhava fixamente sem palavras. O terrível pássaro divino, que havia abalado toda a aldeia, era apenas essa garotinha. Ao perceberem isso, os aldeões começaram a repreender Bellimer, dizendo que ela não deveria ter batido na criança. Afinal, a fruta era um presente de Leno para ela. O coração de Genzo doía terrivelmente ao ver sua filha chorar. Assim que a multidão se dispersou, ele tentou falar em defesa de Aileen. Ótimo, mimiau quanto quiser. Chega. Bellimer respondeu bruscamente, virando-se emburrada. Ao ver sua esposa realmente irritada, Genzo cutucou Aileen, sinalizando para que ela se desculpasse. Aileen fez beicinho, mas caminhou lentamente para frente, puxando a mão da mãe com os olhos marejados. Mãe, me desculpa. Vou me comportar bem daqui para frente. Por favor, não fique brava, tá bom? Ah, é? Então me diga o que você fez de errado. O tom de Bellimer suavizou um pouco. Ela não estava realmente zangada, Aileen ainda era apenas uma criança, sem noção do quão perigosas essas coisas poderiam ser. Mas uma lição precisava ser aprendida. Eu não deveria ter comido a fruta do diabo sem permissão. E eu não devia ter respondido à minha mãe. E papai, mamãe é muito malvada. Chorando novamente, Aileen se jogou nos braços de Genzo, recusando-se a sair. Capítulo 130. Com o consentimento silencioso de Kaia, Kuro nada pôde fazer para mudar seu destino. Juntamente com seus piratas dos gatos negros, ele foi reduzido a cinza sob o raio de Leno. Pouco tempo depois, com um estrondo ensurdecedor, toda a colina, incluindo a mansão de Kaia, se elevou do chão e começou a subir lentamente em direção ao céu. A enorme comoção deixou os moradores da vila de Sirap em pânico. Uma grande multidão se reuniu ao pé da colina, olhando em choque para a montanha que subia lentamente. Caca! Um grito dilacerante irrompeu da multidão. Usopp, usando sua bandana característica, tropeçou e correu em direção ao topo da colina. Pensando que Kaia estava em perigo, ele se lançou para frente sem hesitar. Para Usopp, Kaia era uma querida amiga. Embora ela o estivesse evitando ultimamente por razões que ele não entendia, agora ela estava claramente em apuros. E uma verdadeira amiga não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Quando finalmente chegou à borda da enorme cratera e olhou para cima, ele paralisou. Lá no alto, Kaia estava na colina flutuante, conversando e rindo ao lado de um homem, parecendo perfeitamente bem. Usopp abaixou os óculos de proteção para enxergar melhor, e suas pupilas se contraíram. É ele?
A impressão que ele teve de Leno foi inesquecível. Da última vez que se encontraram, o olhar zombeteiro do homem o fez sentir-se como um palhaço. E uma de suas acompanhantes, a mulher violenta, o espancou até deixá-lo em estado deplorável. Até mesmo a frieza de Kai em relação a ele começou logo depois da chegada daquelas pessoas. Dizer que a opinião de Usopp sobre eles era terrível seria um eufemismo. E agora tinham levado Kaka embora. Fúria e impotência o invadiram enquanto ele encarava com amargura as figuras no céu. Kaia, no entanto, estava alheia a tudo mais. O pânico inicial em seus olhos havia desaparecido, substituído completamente por entusiasmo. Senhor Leno, o senhor é incrível. Não consigo acreditar. Uma montanha inteira está voando? O mordomo Mary assentiu rapidamente, com o rosto tomado por incredulidade. De cada lado de Kaia, Nami e Nojiko seguravam uma de suas mãos e diziam casualmente, não se surpreenda muito, Kaia. O poder desse idiota vem da sua Akuma no Mi. Você se acostumará depois de vê-lo algumas vezes. Respondeu Kaia, entusiasmada. Ao chegar à beira da montanha, ela olhou para o mar azul profundo lá embaixo, o rosto pálido corado de excitação. A humanidade nunca deixou de sonhar com o céu, e a própria Kaia muitas vezes imaginou como seria voar. Agora, contemplando o mar de nuvens à deriva e o oceano infinito abaixo, ela sentiu o peso em seu coração se dissolver completamente. Leno conduziu a montanha flutuante rapidamente pelo ar, retornando em breve à vila de Kokoyazi. Tendo já chegado a um acordo com os aldeões, Leno não perdeu tempo e levou também aos céus a ilha que continha toda a aldeia. O pânico dos aldeões logo diminuiu graças às explicações calmas de Genzo e Belimer, e a vida gradualmente voltou ao normal. Olhando para os enormes redemoinhos que se formavam no mar abaixo, Leno não pôde deixar de suspirar. O Mar do Leste nunca mais teria uma vila Kokoyazi. Ainda assim, ao recordar histórias de sua vida anterior sobre desastres que inundaram o mundo, ele sentiu uma estranha paz. Melhor agir cedo do que tarde demais, pensou. Balançando a cabeça para clarear os pensamentos, ele se concentrou em conduzir a ilha flutuante em direção ao Cowbelt. O desaparecimento de uma ilha inteira no Mar do Leste causou um alvoroço. A notícia logo chegou à filial da Marinha em Logueton, e às mãos de Somer. Embora tivesse se preparado mentalmente, Somer ainda ficou atônito com a notícia. A última fraqueza daquele homem desapareceu agora. Seu semblante se fechou quando ele se levantou da cadeira e olhou para o mar. Seus pensamentos voltaram a um mês antes. O quê? O quartel-general dos fuzileiros navais foi destruído? Por aquele aventureiro? Ao ouvir a voz trêmula de Tashigi relatando seu trabalho, Somer levantou-se bruscamente da cadeira. O charuto caiu de sua boca com um estalo. Sim, senhor Somer, disse Tashigi solenemente. A tentativa da sede de ameaçar aquele aventureiro usando sua família fracassou completamente. Agora tudo lá é um caos. Somer olhou para ela incrédulo. Os danos são catastróficos, continuou Tashigi, ajeitando os óculos nervosamente. O almirante Kizaru ainda está inconsciente. Os almirantes Aokiji e Akainu sofreram ferimentos graves. 3 vice-almirantes foram mortos e inúmeros outros ficaram feridos. Marineford está praticamente em ruínas. Somer recostou-se na cadeira e acendeu 2 charutos ao mesmo tempo. Como pode ser? Tão ruim assim? Eles só tinham um navio. Sua voz vacilou em meio à névoa de fumaça. O quartel-general dos fuzileiros navais, o ponto de encontro de toda a elite militar, derrotado por um punhado de aventureiros? Parecia absurdo. Dizem que o aventureiro Leno possui 3 poderes de Akuma no Mi, disse Tashigi suavemente. Sua força em combate é monstruosa, assustadora o suficiente para enfrentar 3 almirantes de frente. Somer deu uma tragada profunda, seu rosto escurecendo. Mesmo assim, tanta destruição não deveria ser possível. Depois desse incidente, nossos fuzileiros navais perderam completamente a credibilidade, rosnou ele. Em que diabos aqueles idiotas no quartel-general estavam pensando? Imaginando o caos atual, Tashigi estremeceu. O aventureiro Leno, ele, deixou cair uma ilha inteira em cima do quartel-general. Todos tentaram impedi-lo, mas... E tem mais, acrescentou ela, hesitante. Os Shichibukai Boa Hancock e Jinbe se voltaram contra nós durante o ataque. Um silêncio profundo tomou conta do escritório. Após uma longa pausa, a voz de Somer saiu rouca. A terceira habilidade dele é a mesma da fruta flutuante do leão dourado? Sim, senhor Somer. Por que provocamos um monstro desses? Murmurou Somer, sentindo-se completamente impotente. Senhor Somer, senhor, a voz de Tashigi o trouxe de volta ao presente. Somer sentou-se novamente e perguntou. O que foi, Tashigi? Eu estava perguntando se deveríamos reportar esse incidente de desaparecimento na ilha, a sede. Somer suspirou. A garota ainda não havia entendido a gravidade da situação. É claro que deve reportar, seu idiota. Diga a eles que a ilha desaparecida era nada menos que a cidade natal do aventureiro Leno. E acrescente meu recado. Quando um monstro como esse perde sua última preocupação, quem sabe que tipo de loucura ele vai desencadear. O quartel-general faria bem em repensar sua estratégia em relação a ele e rápido. Sim, senhor. Capítulo 131. Em pouco tempo, o grupo finalmente deixou Cowbelt. Leno sentou-se mais uma vez na beira do penhasco, admirando em silêncio a vista lá de cima. Toque, toque. Ouviram-se passos atrás dele. Hancock finalmente encontrou um momento para ficar a sós com Leno. Dando passos curtos e delicados, ela se aproximou dele e sentou-se bem perto. Lord Leno, vim lhe fazer companhia. Ao ver a mulher cujos olhos e coração estavam completamente tomados por ele, o olhar de Leno suavizou-se com afeto. Hancock, você trabalhou muito duro nesses últimos dias. Ao ouvir suas palavras gentis, as bochechas de Hancock coraram. Timidamente, ela se encostou nele e sussurrou seu voto. Por Lord Leno, estou disposto a fazer qualquer coisa. Ao vê-la tão adorável, Leno não conseguiu mais se conter. Ele a puxou para seus braços e abaixou a cabeça para beijá-la. Seus lábios foram selados antes que ela pudesse reagir. Os olhos de Hancock se arregalaram, sem saber onde colocar as mãos, respondendo desajeitadamente ao beijo. Após um longo tempo, Leno finalmente a soltou. Hancock respirou fundo, o rosto radiante de felicidade enquanto se aconchegava em seus braços.
Lord Leno, sonhei com este dia durante tanto tempo. Obrigado pela sua gentileza. Leno deu um leve toque no narizinho dela e riu baixinho. Tão fácil de satisfazer? Atordoada com as provocações dele, Hancock baixou a cabeça, entrelaçando os dedos nervosamente, com a voz trêmula de tensão e expectativa. Eu também, sonho em me tornar sua esposa um dia. Assim que ela terminou, Hancock enterrou o rosto no pescoço dele, envergonhada demais para se mexer. Leno ergueu delicadamente o queixo dela e olhou em seus olhos. Hancock, um dia, você será minha esposa. Lord Leno. Ao ouvir a promessa que ela só ousara sonhar, Hancock estremeceu de emoção e ergueu a cabeça para beijá-lo novamente. Enquanto a abraçava com força, a mão de Leno deslizou instintivamente por baixo de suas vestes, traçando um contorno para cima. No momento em que os dois estavam absortos um no outro, o aqui da observação de Leno pressentiu algo incomum. Ele soltou Hancock, que respirava com dificuldade, e virou-se para olhar para a esquerda. O que houve, Lord Leno? Perguntou ela, ainda corada e atordoada. Deparamo-nos com algo interessante. Seguindo seu olhar, Hancock logo também a viu, uma bela ilha enraizada nas nuvens. O que é aquilo? Murmurou ela, surpresa. Ela não esperava que houvesse outra ilha do céu flutuando no ar. Essa é a Veateria, também conhecida como a Mini-Ilha do Céu. É uma nação dedicada ao estudo da meteorologia. Vamos dar uma olhada mais de perto. Com isso, Leno controlou sua ilha flutuante e a guiou lentamente em direção à Veateria. À medida que se aproximavam, alarmes soaram por toda a ilha. Um grupo de meteorologistas entrou em pânico ao ver a enorme massa de terra se aproximando da ilha. Os rostos empalideceram enquanto eles se esforçavam para desviar a ilha. Seguiu-se o caos, pessoas gritando, ferramentas batendo, papéis voando. Calma, pessoal. A ilha não vai desabar, está sob meu controle. Um relâmpago surgiu e Leno materializou-se no topo de Veateria, elevando a voz para acalmar os cientistas aterrorizados. Graças a Deus. Os pesquisadores idosos suspiraram coletivamente de alívio, desabando no chão com sorrisos trêmulos. Um velho de túnica azul e chapéu pontudo, com a longa barba ondulando ao vento, aproximou-se de Leno com as mãos atrás das costas, observando-o com curiosidade. Ora, rapaz, você quase nos matou de susto. Ao reconhecer a aparência e o tom de voz do homem, Leno entendeu imediatamente. Aquele devia ser o mentor de meteorologia de Nami. Peço desculpas. Eu estava simplesmente curioso sobre Veateria e queria dar uma olhada mais de perto. Não tive a intenção de alarmar ninguém. O velho deu uma risadinha e acenou com a mão, como quem diz, já é tarde demais. Bem, não houve mal nenhum. Já que não foi intencional, vamos esquecer isso. Para onde vocês estão indo? Perguntou Leno. Ele havia planejado procurá-los. Encontrá-los por acaso parecia um golpe do destino que ele não deveria desperdiçar. Estávamos voltando de uma missão para levar chuva a uma região atingida pela seca. Perfeito. Já que você está livre agora, por que não vem visitar nossa ilha? Nós também estávamos voltando para lá. Leno sorriu. Ele não podia deixar cientistas tão valiosos escaparem. Assim, eu sou Leno. Moro na Ilha do Céu. Uma das minhas companheiras é uma jovem muito interessada em meteorologia. Eu adoraria que você a ensinasse. O velho ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você mora na Ilha do Céu? Fascinante. Não são muitos os jovens que se interessam por meteorologia hoje em dia. Ele se virou para cochichar com alguns de seus colegas mais velhos e após alguma discussão, eles concordaram em acompanhar Leno até a Ilha do Céu, para estudar suas condições climáticas únicas em grandes altitudes. A essa altura, as duas ilhas já estavam conectadas sem problemas. Hancock voltou para o lado de Leno bem a tempo de ouvi-lo dizer. Hancock, chame a Nami. Diga a ela que encontrei uma professora para ela. Sim, Lord Leno. Ao ouvir a palavra professor, os olhos do velho brilharam. Acariciando a barba, ele pareceu bastante satisfeito. Em pouco tempo, Nami, Nojiko e Robin chegaram. Ao verem a bela ilha flutuante, não puderam deixar de se maravilhar. Era incrível que existisse outra ilha do céu, e ainda por cima móvel. Nami se aproximou primeiro, curiosa. Ei, seu idiota, de qual professor você está falando? Leno pegou na mão dela e a conduziu até o velho. Este é. Meu nome é Aredas. Sim, continuou Leno com um sorriso. Este é o renomado meteorologista, Sr. Aredas. Gostaria que você estudasse com ele por um tempo. Dirigindo-se a Aredas, Leno acrescentou. Esta é a jovem que mencionei, nossa navegadora. Ela já se aventurou na meteorologia. Aredas observou Nami com aprovação, com as mãos atrás das costas. Ora. Uma garota bem animada. Venha comigo. Vamos começar pelo básico. Enquanto o velho se afastava no meio da frase, Nami piscou e olhou para Leno, confusa. Ei, o que está acontecendo? Não se preocupe, Nami. Leno sorriu afetuosamente. O que você aprender com ele será inestimável, para você e para todos nós. Estude bastante, mas não se sinta pressionada. O conhecimento preservado em Veateria seria essencial para o desenvolvimento de Nami. Mesmo que não tivessem se encontrado por acaso, Leno os teria procurado eventualmente. Tudo bem. Ao perceber a seriedade da situação, Nami cedeu e rapidamente seguiu Aredas. Assim que eles se foram, Leno se voltou para os outros. Muito bem, então vamos voltar para a Ilha do Céu. Capítulo 132. Em Skipieia. A vila de Kokoyazi foi realocada para perto da Ilha dos Anjos, e a casa de Kaia foi colocada ao lado da vila pelo próprio Leno. Nami chegou à Ilha dos Anjos acompanhada por um grande grupo de cientistas idosos. Ao verem a paisagem deslumbrante da ilha, os velhos gesticulavam como crianças entusiasmadas. Leno havia presumido que, como todos eles eram vindos do céu, esses cientistas já deviam ter visitado aquela Ilha do Céu em particular antes, mas aparentemente não. Essa parte do céu estava em uma altitude muito maior e, com o denso mar de nuvens que a cobria, era quase impossível de ser vista a olho nu.
Assim, Leno não teve outra escolha senão designar alguns guias para esse grupo de crianças idosas, levando-as para conhecer os pontos turísticos da ilha. Da última vez que Nami esteve aqui, seus olhos estavam repletos apenas de ouro. Desta vez, ela finalmente tinha tempo livre para se divertir. Ela agarrou sua amiga íntima, Kaia, que ainda estava maravilhada com a paisagem flutuante, e a puxou para explorar. Quanto à mudança da Vila Kokoyazi, Leno voltou a ser um chefe que não intervinha em nada. Depois de dar as ordens, ele retornou à Amazon Lily com Hancock. Amazon Lily, salão do Palácio Real. Diante das irmãs de Hancock e da anciã Neon, Leno falou seriamente. Pretendo que um grupo de guerreiros de Amazon Lily se junte às forças de patrulha e guarda em Skipieia, propôs ele. Dessa forma, os nativos da Ilha do Céu poderão se familiarizar com Amazon Lily mais rapidamente, sem mal-entendidos ou medo. Além disso, o número de pessoas vivendo em Skipieia aumentou recentemente. As patrulhas estão sobrecarregadas. Ter a Amazon Lily se juntando a nós seria o apoio perfeito. Ao ver a anciã Neon imerso em pensamentos, Leno prosseguiu. Meu objetivo é que todos administrem Skipieia juntos. Afinal, esta ilha será nosso lar daqui para frente. Quando ele terminou, o salão ficou em silêncio. Leno olhou em volta, exasperado. Sandersonia e Marigold alternavam o olhar entre sua irmã mais velha e a anciã Neon, claramente esperando que um deles tomasse a decisão. E Hancock? Ela estava ainda pior. Estava completamente desligada, olhando sonhadoramente para o rosto sério de Leno, totalmente alheia ao que ele dizia. Sentindo o olhar dele, a anciã Neon pigarreou, olhou para Hancock, cujos olhos brilhavam como flores de pêssego, e depois para as duas irmãs mais novas, completamente alheias à situação. Ela suspirou profundamente. No fim das contas, ainda cabe a esta velha senhora manter tudo em ordem. Após uma breve pausa, a anciã Neon assentiu. Esta proposta é do melhor interesse de Amazon Lily. Não tenho objeções. Além disso, já que Amazon Lily agora faz parte de Skipieia, é algo natural. Dito isso, ela ainda se voltou para a atual imperatriz. Princesa Serpente, o que você acha? Cough, cough. Hancock voltou à realidade bruscamente com as bochechas coradas. Ela tossiu levemente e olhou para Leno com os olhos brilhando. Claro, eu concordo com a proposta de Lord Leno, disse ela timidamente. E isso é totalmente benéfico para a Amazon Lily, não é? Lord Leno, o senhor já fez tanto por mim, jamais poderei retribuir. Assim que a questão foi resolvida, Leno deixou Hancock para trás em Amazon Lily e retornou sozinho para a Ilha dos Anjos. Como imperatriz, Hancock teria muito mais facilidade em selecionar candidatos. Sua influência ali era incomparável. De volta ao templo, sem mais ninguém por perto, Leno convocou o ancião da Vila das Nuvens e Gunfall, instruindo-os a construir um mercado comercial. Os habitantes da Ilha do Mar Azul e da Ilha do Céu eram fascinados pelos produtos uns dos outros, então Leno decidiu criar um espaço onde pudessem negociar livremente. Após dar suas ordens, ele percebeu o quão pouco lhe restava fazer agora. Ele praticamente se tornará um mascote divino, um lorde apenas no nome. Um olhar atento de seu aqui da observação revelou que Nami e os outros estavam relaxando na praia do Mar Branco. Nami, em particular, havia encontrado um novo brinquedo, o Vaver, e estava se divertindo muito. Um relâmpago brilhou e Leno apareceu na areia macia e fofa da praia. Kaia percebeu sua chegada e correu até ele. Senhor Leno, o senhor está aqui. Ela cumprimentou educadamente. Vendo que ela ainda se mostrava reservada, Leno deu um tapinha leve na cabeça dela. Eu não te disse. Você não precisa ser tão formal. Apenas me chame pelo nome. Tá bom, Leno. O rosto de Kaia corou enquanto ela baixava o olhar com o coração disparado. Ela nunca tinha estado tão perto de um garoto antes. Então, como está sendo por aqui? Você está se adaptando? Ao ouvir a pergunta, os olhos de Kaia brilharam. Sim, é tão lindo aqui, eu adoro. Irmão, ri. No momento em que Leno estava prestes a falar novamente, a voz alegre de Aileen ecoou ao longe. Ele olhou para cima e a viu correndo em sua direção, de mãos dadas com um menino. Um garoto loiro? Naquele momento Leno se sentiu confuso, como um velho pai vendo a filha que criou ser finalmente arrebatada por um estranho. Aileen parou diante dele, empurrando o menino para a frente com entusiasmo. Irmão, está é minha nova amiga, Aiza. Você não imagina o quão incrível ela é. Aiza. Leno estudou atentamente a pequena figura. Uma criança com cabelos castanhos claros cobertos por um lenço na cabeça, olhos grandes e redondos e um rosto suave e infantil. Espera aí, ela não é a garota que nasceu com aqui da observação? Saudações, senhor, disse a menina animadamente, curvando-se emocionada. Leno se agachou, acariciando a cabeça dela com curiosidade. Aiza, você está morando na Vila das Nuvens agora? O senhor me conhece, meu senhor? Ela gaguejou maravilhada. Claro, disse Leno com um leve sorriso. Eu também sei que você consegue ouvir coisas acontecendo à distância, não é? Naturalmente, ele não era nenhum tarado usando aqui da observação para espionar os moradores. Ele simplesmente sabia das coisas. E alguém que nasceu com aqui da observação inato? Ele seria um tolo se não a recrutasse. Aileen fez beicinho, um pouco desapontada. O que você já sabia? Eu queria te fazer uma surpresa. Aiza, por sua vez, estava paralisada em reverente admiração. O senhor é realmente onisciente e onipotente. Olhando para os olhos adoradores da menina, Leno pensou por um momento e então disse gentilmente. Aiza, que tal se mudar para o templo e morar aqui com Aileen? Você gostaria disso? Percebendo sua hesitação, ele acrescentou. Não se preocupe. Você pode conversar com sua família primeiro e obter a permissão deles. Você ainda poderá visitar sua casa quando quiser, e terá Aileen com você. Ao ouvir isso, Aileen praticamente pulou de alegria. Ela agarrou a mão de Aiza e se virou bruscamente. Que ótimo! Aiza, agora podemos brincar juntas o tempo todo. Tá? Aiza piscou sonhadora. A ideia de viver no templo, estar perto do Senhor, todos os dias, parecia surreal. Vamos lá, Aiza, vamos perguntar para sua família. Tenho certeza de que eles vão dizer sim. Enquanto as duas meninas corriam para longe, Leno ficou parado em silêncio por um instante. Se Aiza já apareceu, então por que Enel ainda não se mostrou? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado.
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.